Existe um lugar no planeta. Um lugar com menos habitantes que um bairro médio do Brasil, coberto quase inteiramente por gelo, isolado do resto da civilização e que, mesmo assim, é disputado pelas 3 maiores potências do mundo. Pense nisso. Os Estados Unidos, que dominam o Atlântico, a China, que é a fábrica do mundo, a Rússia, que controla continentes inteiros. Todos eles querem esse lugar. Os Estados Unidos querem esse lugar. A China observa em silêncio, investindo bilhões. A Rússia se prepara, colocando soldados lá, e a maioria das pessoas sequer sabe por quê. Sequer percebe o que está acontecendo. Hoje, neste vídeo, você vai entender por que a Groenlândia pode ser uma das regiões mais importantes do século XXI. E aqui vem o melhor. No final do vídeo, você vai perceber que isso não tem nada a ver só com gelo. Tudo a ver com o futuro do mundo. Então fica aqui comigo. Quando você ouve a palavra Groenlândia, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Provavelmente é assim: um lugar branco, tudo branco, gelo em todas as direções, frio extremo, isolamento total. Talvez uns esquimós do lado de fora. É isso, não é? A imagem que a gente vê nos filmes, nos documentários antigos, naqueles que parecem que foram gravados em 1970. Bem, você não está totalmente errado. Groenlândia é realmente gelada, é realmente isolada. Mas aquela imagem, ela é só a ponta do iceberg, literalmente. Porque Groenlândia não é apenas a maior ilha do mundo, ela é algo muito mais importante. Ela é um ponto estratégico, um ponto que conecta 3 continentes: América do Norte, Europa, Ásia. E sempre que um território conecta continentes inteiros, ele deixa de ser apenas um lugar. Ele deixa de ser apenas uma ilha. Ele vira um tabuleiro de xadrez. E quem controla esse tabuleiro? Controla mais do que você imagina. Deixa eu ser bem específico sobre a localização. A Groenlândia fica entre os Estados Unidos e a Europa. Mais especificamente, ela fica bem ali, entre o território americano e a Rússia. Agora, isso pode não parecer importante para você. Pode parecer só uma ilha no meio do mapa. Mas deixa eu te contar algo. Durante a Guerra Fria, sabe aquele período de tensão entre Estados Unidos e Rússia que durou 50 anos? Groenlândia era uma das regiões mais monitoradas do mundo. Não é exagero. Groenlândia era tão importante que os Estados Unidos mantinham, e mantêm até hoje, uma base militar ativa e gigantesca lá, a base de Thule. Você já ouviu falar da base de Thule? Provavelmente não, porque fica tão longe, tão isolada, que quase ninguém fala sobre ela. Mas essa base é estratégica demais. Lá passam rotas aéreas de defesa estratégica. Lá estão instalados sistemas de radar ultra avançados. Lá, submarinos nucleares fazem operações. Tudo monitorando o Ártico. Tudo vigiando a Rússia. Tudo controlando aquela região. Mas esse é só um lado da história, porque a localização estratégica é só o começo. Você provavelmente se lembra disso. Em 2019, Donald Trump sugeriu comprar a Groenlândia. Literalmente sugeriu comprar. A reação do mundo? Risada, memes, todo mundo falando: Trump é maluco, Groenlândia não está à venda. Foi trending no Twitter, virou piada em programas de TV. Até os dinamarqueses, que são donos da Groenlândia, riram disso. Parecia absurdo, parecia coisa de um homem excêntrico fazendo afirmações aleatórias. Mas aqui vem o plot twist, e isso é importante que você saiba. Trump não estava sendo excêntrico, Trump estava sendo histórico. Porque, e isso quase ninguém comenta, essa não foi a primeira vez. Essa não foi nem de perto a primeira vez. Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial terminar, quando o mundo ainda estava em ruínas, os Estados Unidos já haviam feito uma oferta oficial à Dinamarca. Uma oferta real. Eles queriam comprar a Groenlândia. Acha que estou brincando? Não estou. Está documentado na história. Está em arquivos oficiais. Em 1946, enquanto os europeus reconstruíam suas cidades destruídas pela guerra, os Estados Unidos estavam pensando estrategicamente no Ártico. Estavam pensando em Groenlândia.
Porque eles já sabiam algo que você está aprendendo agora. Quem controla a Groenlândia, controla o acesso ao Ártico. E quem controla o Ártico, controla o futuro. Então, quando Trump voltou a falar nisso em 2019 e depois novamente em 2026, ele não estava tendo uma ideia maluca. Ele estava seguindo uma estratégia de 80 anos, uma estratégia que começou logo após a Segunda Guerra Mundial. Agora vem a parte que explica por que, em 2026, isso virou urgente. Porque de repente todo mundo está olhando para a Groenlândia. Porque China, Estados Unidos e Rússia estão em guerra silenciosa lá. A resposta é simples: o aquecimento global. Não estou falando de mudança climática de forma abstrata, estou falando de algo bem concreto. O gelo está derretendo, de verdade. Centenas de bilhões de toneladas de gelo desaparecendo a cada ano. E com esse gelo derretendo, novas rotas marítimas estão surgindo. Rotas que não existiam há 20 anos. Rotas que encurtam semanas de viagem entre a Ásia e a Europa. Deixa eu ser bem claro sobre isso. Hoje, se um navio sai de Xangai, na China, e quer chegar em Rotterdam, na Europa, ele tem que passar pelo Canal de Suez. Sabe quanto tempo leva? Mais de 40 dias. Navegando por toda a África, passando pelo Oriente Médio, passando por apertaduras geográficas. Mas agora? Agora existe outra rota, a Rota do Ártico. E sabe quanto tempo leva essa rota? 23 dias. 23 dias. Você entendeu a diferença? 40 dias para 23 dias. Isso é 40% mais rápido, 40% de economia em tempo. E em logística global? Tempo é dinheiro, tempo é poder, tempo é tudo. Então, quando o gelo derrete e abre essa rota, não é só uma mudança geográfica, é uma revolução econômica. E no centro dessa revolução está a Groenlândia. A Groenlândia é o cruzamento, a Groenlândia é o portão. E quem controla o portão? Controla o comércio global. Então deixa eu te resumir tudo aquilo que você aprendeu agora. A Groenlândia parece distante, parece fria, parece irrelevante. Um lugar que ninguém deveria se importar. Mas a história mostra algo interessante. Os lugares mais silenciosos costumam ser os mais disputados. Os lugares mais esquecidos costumam ser os mais estratégicos. E enquanto o gelo da Groenlândia derrete lentamente, o mundo se reorganiza. As potências se posicionam. O futuro está sendo decidido. Porque às vezes, o futuro da geopolítica não está nos grandes países que você vê no noticiário todo dia. Não está nas guerras que você acompanha. Não está nas negociações que você lê. Às vezes, o futuro está em uma ilha quase esquecida no mapa. Uma ilha gelada. Uma ilha que poucos conhecem, mas que pode mudar o mundo inteiro. E agora você sabe disso. Se esse vídeo te fez enxergar o mundo de outra forma, se isso te abriu os olhos para como as coisas realmente funcionam por trás das cortinas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque entender geopolítica é entender o jogo que está sendo jogado agora, neste exato momento.